Ô Mauro, o próprio Felipe Luiz disse isso, né? Ele falou, o Pedro não precisa me dar abraço, Pedro não precisa me dar beijo, não precisa ser meu amigo, Pedro precisa treinar como ele deve e ter a intensidade que ele deve, se adaptar ao estilo de jogo do time. Claro que surgiu muito esse debate ontem, né? Flamengo não finalizou, Bruno Henrique está fora. Você acha que a tendência é o Pedro ser relacionado? E outra, falar sobre esse aproveitamento, né? Das pessoas que iriam defender o Pedro. Eu continuo achando, Pedro estava errado, Pedro não estava disciplinado, Pedro não estava jogando nada. É bom deixar isso claro. É bom deixar claro que o Pedro não estava jogando nada, porque do jeito que alguns estão falando, parece que o Pedro ontem ia entrar, ia dar 15 finalizações, ia fazer 3 gols. É só olhar um pouco o rendimento do Pedro nos últimos jogos. Não estava jogando nada, nada. Então também as pessoas aproveitam a situação para falar, mas tem que levar em consideração o que o Pedro estava fazendo dentro de campo, Mauro. Acho que o assunto do Pedro nem deveria estar na pauta, sinceramente. O Pedro está afastado e não ia resolver nada. Falei já aqui, jogou contra o Los Angeles, perdeu um gol feito, estou no travessão, foi a única finalização. E se ele vai voltar ou não, eu não tenho essa informação. Acho que nem o Felipe tem. Depende do como ele está se comportando ao longo da semana, né? Para voltar ou não no domingo. Eu acho que ele não vai voltar com o Pedro porque o Bruno Henrique está fora. Se ele voltar com o Pedro, porque ele vai achar que o Pedro está agora em melhores condições, se preparou melhor, treinou com mais empenho, com mais afinco, né? Vejamos como vai ser. Mas a gente não tem essa informação ainda, né? Se tiver treinado bem durante a semana, tiver numa condição melhor e que atenda às demandas do técnico, ele vai para o jogo. Ele é jogador sob contrato no Flamengo. Não teria cabimento a ser relacionado para ontem, né? No final de semana não servia. Em 2 dias ficou bom. Agora está ótimo. Agora, em uma semana, é possível que, né? Mais até de uma semana, joga no domingo, o outro foi no sábado contra o São Paulo, né? A relação de jogadores para aquele jogo foi na sexta-feira, ou seja, depois de 8 dias, é possível que as coisas tenham se acertado melhor. Eles não vão ser grandes amigos, né? O Felipe Luiz é muito amigo do Neymar, do Pedro não, pelo jeito, mas é o que parece, né? Mas ele não precisa ser amigos, ele tem que entrar em campo e fazer o dele lá, se tiver oportunidade, e entender o que o técnico quer. Aí eu acho que o Felipe está certo. Ele tem um modelo de jogo, agora esse modelo de jogo depende também de mais arremates, tem que finalizar mais, né? O Bayern contra o Flamengo jogou dessa maneira, pressionando. O Bayern chutou 4 bolas no gol, fez 3 gols. Simples assim, total eficiência. O Flamengo não finaliza. O Flamengo tem momentos que pode finalizar e não finaliza. Não chuta. Busca sempre uma posição melhor, um toca para o outro, toca para um, e a coisa não acontece. Isso é um problema antigo, anterior ao Felipe, e que ele não tem conseguido resolver, e dá a sensação de que ele não está combatendo esse defeito do time como deveria. Porque ele meio que minimiza sempre, ele não se aprofunda quando fala sobre isso, inclusive. E não corrige. Jogo para jogo você vê, mesmo contra o São Paulo. O Rafael fez grandes defesas e tudo mais, o time finalizou mais, mas o time não converte. O time não converte, então tem coisa errada aí. E o Pedro, na fase atual, voltando de uma lesão e com esse problema todo, não é o Pedro no auge. O Pedro jogando bem, como estava, 2022, antes da lesão, é outra história. Ele vem de uma lesão, não vinha bem, mudou o modelo de jogo do time, ele tem que tentar se adequar, é parte do trabalho. Se trabalha numa firma, mudou o chefe, mudou a forma de trabalhar, você tem que se adequar. Mas eu trabalhava assim com outro chefe. Não, agora mudou. Agora o que você fazia assim vai ser assado. Você tem que se adequar, não é isso? Mudou a linha editorial de um jornal onde você trabalha, de um site, de uma rádio. Você vai ter que se adequar à linha editorial. Não é assim que funciona? É assim. Agora, nossa linha de trabalho é essa. A gente vai cobrir dessa maneira o futebol. Você vai seguir aquilo que foi determinado. Ou não é? É assim que funciona. Em qualquer atividade profissional. No futebol não é diferente. O técnico quer que jogue dessa maneira. Ele tem que se empenhar para atender a demanda do técnico. É isso. Flamengo ontem, em muitos aspectos, principalmente dessa questão comportamental, ele me lembrou demais o jogo do Palmeiras contra o Inter Miami. Palmeiras lá contra o Messi e o Luis Soares. O Palmeiras cheio de cara cascudo no time. O Richard Rios vai lá na Argentina, em Buenos Aires, põe a mão na cara do Otamendi, chamou o Otamendi de velho, parte pro pau. Aquele monte de uruguaio colombiano que tem no Palmeiras, enfim, fora os argentinos, todo mundo cascudo, né? Acostumado a brigar, tudo cara tinhoso, catimbeiro e tal. No dia que enfrentaram Messi e Soares,
Só faltava estender um tapete vermelho. Você pega os gols lá que eles fizeram, o gol do Suárez, por exemplo, né? Ninguém chega lá, um carrinho e tal, né? Dá um tranco no cara, todo mundo reverenciando. Dá a impressão que o Flamengo fez algo parecido com o Neymar ontem, né? Olhando, contemplando aí a grande estrela. Aliás, o gol do Neymar foi, inclusive, assunto em vários dos principais jornais esportivos da Europa, até mandei pro Kaique, não sei se ele já tem aí, mostrando também que o prestígio do Neymar está muito além, né, do que se joga aqui no Brasil hoje. É um jogador, ele é um personagem global nesse mundo da bola. Goste a gente dele ou não, eu tenho muitas críticas a fazer. Agora, ele também é pago, ele é um cara com um talento mais do que suficiente para ser cobrado para decidir jogos desse tamanho também. Não adianta fazer gol olímpico contra a Inter de Limeira, né? O torcedor do Santos quer ver o Neymar decidindo o jogo lá contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, e ontem ele teve a oportunidade de ver isso. Então está perfeito, ele cumpriu com a obrigação dele, é um talento excepcional, acima da média, e ele tem que fazer isso que ele fez mesmo. Agora, eu também acho que, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de atenção contra uns times que estão aquele bolo, naquela rabeira do campeonato, mas que começam a dar sinais de reação. O Santos, por exemplo, ele já poderia lá atrás, ter vencido o Botafogo naquele jogo em que o Neymar pateticamente foi expulso. O Santos jogava melhor. O jogo estava 0-0, o Neymar foi expulso e no final o Botafogo acabou ganhando. Mas depois daquilo, o Santos ganhou 2 jogos fora e conseguiu essa grande vitória de ontem. O que mostra que o time vem dando algum indício de reação. Quer dizer, o Santos não é exatamente uma galinha morta nesse campeonato. É um time que vem evoluindo. Então, quem for jogar com o Santos tem que estar com a faca nos dentes. Não dá para ter a atitude que o Flamengo teve ontem, né? De ficar contemplando o Neymar, né? E alguns jogadores hesitando no momento de tomar decisões. Se não jogar decidido, com a faca nos dentes, contra esse tipo de time que está evoluindo no campeonato, aí, meu amigo, aí vai acabar quebrando a cara mesmo. Então, tá de parabéns, o Santos voltou a jogar bem ontem. Tomara que o que o Neymar fez ontem não seja um brilhareco de exceção nesse campeonato, que ele continue jogando assim sempre, porque, obviamente, o Santos vai precisar e muito dele. Não é com o Guilherme, por exemplo, que até fez assistência do gol, que o Santos vai resolver a vida nesse campeonato. O Neymar tem que ser cobrado para repetir mais vezes o que ele fez ontem. Fim da novela, o Flamengo acertou a contratação de Carrascal, meia colombiano de 27 anos que será o primeiro reforço desta janela. A negociação havia esfriado nas últimas semanas, mas o rubro-negro intensificou o contato com o Dinamo Moscou e fechou a compra por 12 milhões de euros, 77,5 milhões na cotação atual. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro no fim de semana. A informação do acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo GE. O Flamengo negociava com o Dinamo de Moscou desde antes da Copa do Mundo de Clubes. A primeira oferta rubro-negra era de 10 milhões de euros, 64,6 milhões, mais bônus por metas. Os russos recusaram e pediam 14 milhões de euros, 90,4 milhões. Com o meia, já havia um acerto financeiro, mas a alta pedida dos russos travou a negociação e impediu o acerto para Carrascal disputar a Copa do Mundo de Clubes. O jogador esperava um desfecho da negociação durante as férias para sequer precisar voltar à Rússia, mas teve que se reapresentar ao Dinamo de Moscou com o esfriamento da negociação.